paz do Senhor, queridos. Quantos creem, né, que Deus conduz todas as coisas, desde o início desse louvor, desde o início desse culto, Deus já vem falando a mesma coisa que iremos falar. Nós vamos falar sobre gratidão e a Alaninha começou falando sobre gratidão. Ai, que susto. E eu ontem, quando Deus falou, eu realmente fiquei surpreendida, porque vocês vão entender o contexto da palavra. Essa semana foi uma semana muito desafiadora para nós, né? Nós tivemos alguns de repentes acontecendo na nossa casa, como família, né? A Dona Maria está internada e foi assim algo inesperado, mas estava acontecendo dentro do meu coração, dentro do coração do Tiago também alguns acontecimentos assim, como se fosse um vulcão. E um dia o Tiago pôde vir e compartilhar o que ele estava passando e sentindo. E sábado, ontem de manhã, fui eu com ele. Mas para contextualizar, ao mesmo tempo que muitas coisas vão acontecendo, essa semana foi uma semana onde tem uma data muito especial nos Estados Unidos e que a gente vivenciou lá. E foi um presente de Deus que a gente terminou o GDA quinta-feira aqui, nessa data, que é o Thanksgiving, que é o Dia de Ações de Graça. Então, a gente teve um tempo de gratidão a Deus por tudo que Ele fez esse ano. Então, em meio ao caos, Deus faz nos recordar do quanto nós devemos ser gratos. Mas, sexta-feira, quando eu voltava da academia, Deus trouxe ao meu coração algumas questões minhas, pessoais, que estavam acontecendo. E eu tive a sensação de que eu tinha sido absorvida essa semana inteira por algo pessoal. E eu não estava conseguindo ver em volta. Eu não estava conseguindo dar importância a algo que realmente era importante. Quantos já passaram por isso? E eu tive a clareza de que eu estava no lugar errado, do jeito errado. E eu não estava sendo grata. Só que para ser ainda mais desafiada, eu precisava compartilhar as minhas fraquezas, aquela coisa mais, né, as nossas coisas, assim, eu precisava compartilhar com o Tiago. E para mim foi muito desafiador, porque você expor o que você está, suas vergonhas, sua vulnerabilidade, é muito difícil. Mas ontem eu estava muito angustiada. E eu falei, não dá mais para ficar desse jeito, eu preciso sentar com o Tiago para conversar. Então eu sentei com ele, eu abri o meu coração, eu disse o que eu estava passando, o que eu estava sentindo, o que eu acreditava que estava acontecendo. E nós tivemos um tempo muito agradável, onde ele pôde me ouvir, onde ele pôde dizer coisas. Da mesma forma como 2 dias antes era ele, ontem fui eu. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente precisa de um lugar seguro para contar as nossas coisas. Nós não precisamos que ninguém diga assim, vai passar, ou te julgue, ou te dê uma instrução, ou te dê algo que você faça. Às vezes você precisa de alguém somente para falar, para ouvir a sua dor, para ouvir o seu coração. E eu tive esse lugar seguro, e ele teve esse lugar seguro também. Mas não é fácil. É muito mais fácil a gente ficar acomodado e tentando sair do labirinto sozinhos.
tentando sobreviver a algumas ondas que vêm nos abatendo. Difícil é fazer isso, mas eu senti segurança. E o que eu mais escuto nesses anos todos trabalhando como psicóloga é muitas vezes pessoas chegando e dizendo assim: eu nunca falei isso para ninguém, e as outras coisas é assim, eu nunca tive a oportunidade de falar isso sem ser julgada, ou sem ser julgado, sem ser condenado, ou sem alguém dizer assim: vai passar, para com isso, você tem a vida maravilhosa, por que você vai ficar fazendo isso com você mesmo? Sem isso. E o lugar de gratidão diante da presença de Deus é ter essa oportunidade de chegar a Ele e dizer exatamente o que o seu coração necessita. Essa semana, Simone está aqui, Natália está aqui, Rose não está, Maristela, não sei, está no grupo, não lembro, está. Elas fizeram comigo um grupo que eu faço, né, profissional, e elas estiveram presentes, e nós falamos a semana inteira sobre gratidão. Mas nós falamos coisas corriqueiras. E o que o Senhor falou comigo é que Ele queria trazer a gratidão à luz da palavra de Deus, para a gente compartilhar essa noite. Mas por que eu introduzi assim? Porque não é fácil também você ir ao altar do Senhor e dizer o que você sente, o que você precisa. É muito mais fácil que nós deixemos que entre em nós as ervas daninhas e vão corroendo as raízes que a gente tem certeza que existe na nossa vida. Porque aquilo que a gente alimenta, cresce. Mas se a gente alimenta só coisas ruins, só cresce coisas ruins. Se o nosso olhar está sempre para aquilo que falta, ou para aquilo que a gente acha que vai acontecer, se o nosso olhar sempre for catastrófico, sempre será catastrófico a nossa vida. E essa noite eu senti muito de nós compartilharmos sobre esse tema, para que a gente possa entender que também em Deus, tudo que a gente planta floresce. Amém? Tudo que aquilo que a gente faz no Senhor pode ser diferente. E se você não tem ninguém que você se sinta segura para compartilhar algumas dores, encontre alguém. Né? Quem é casado aqui pode ter o esposo ou a esposa, mas quem não é, ou quem é solteiro, precisa encontrar alguém que seja segurança, para que você possa compartilhar as suas dores. Não fique sozinho, não fique sozinha, porque muitas vezes isso vai nos levando para um lugar, né, de deserto, de dor, de angústia, onde a erva daninha vai tentando nos sufocar. Então, encontre alguém que vocês possam confiar, assim como eu fiz ontem. Às vezes a gente está com a lente embaçada. Quem usa óculos, não sei se vocês têm, né? Mas a primeira vez que eu fui fazer óculos, eu tenho miopia, tá, gente? Quem não sabe, eu tenho miopia, só estou de lente, mas eu tenho uma miopia assim, que o albinho, se fizer uma cara ali, qualquer cara lá, eu não vou enxergar nada. E eu fui fazer a antirreflexo, né? Disseram que era bom, vamos fazer a lente antirreflexo. Então, eu fiz. Daqui a uns meses, depois de um tempo, o negócio vai saindo. Sabe? Igual película. Ela vai desmontando assim. Só que ela não sai direto. Ela vai saindo, soltando e ficando uns borrões assim. Nunca mais eu fiz. Então, não indico vocês fazerem nada com antirreflexo. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a nossa lente vai ficando assim. Algumas coisas vão sendo cristalizadas e vai ficando ali, não deixando você perceber algo novo. Então, na realidade, mudar de lente significa arrancar ela fora e colocar novas lentes. Não é limpar aquela, é arrancar e colocar novas lentes. E muitas vezes, para a gente ter um coração grato, a gente vai precisar fazer essa mudança de mentalidade, mudança de lente. O que não é fácil, o que não é simples, mas importante. Então, vamos lá. Qual é a visão bíblica sobre a gratidão? A
A gratidão, na visão bíblica, não é uma emoção momentânea, não é uma emoção que a gente sente, obrigado. Não, é um posicionamento espiritual. Quando nós mudamos a forma como nós vivemos, nós mudamos a forma como nós enxergamos. E quando nós nos posicionamos em Deus, isso também acontece. Por isso, é uma mudança no posicionamento espiritual. E eu vou trazer aqui algumas características sobre a gratidão. Primeira dela, gratidão pelo que Ele é. Quem está anotando ou quiser abrir, Salmo 136, 1. Diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Antes de agradecer pelo que Ele faz ou o que Ele vai fazer, você vai agradecer por quem Ele é. Porque Ele é bom. Em todo o tempo Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Mesmo que por algum momento a sua alma esteja abatida, mesmo que você esteja como eu fiquei, angustiada a semana inteira, mal, gente. Porque mesmo que eu soubesse que Deus é bom, mesmo que eu soubesse do amor perfeito dEle, eu continuava com aquela angústia. Mesmo assim, mesmo abatido, mesmo mal, mesmo com seu coração ferido, lembre-se sempre que Ele estará com você. Amém? E que você está seguro. Segunda característica, gratidão em tudo. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: a palavra de Deus diz que em tudo dai graças. Paulo não está aqui dizendo que nós devemos negar a dor, mas ele está dizendo que isso não é a única explicação. Você não precisa ficar sentindo dor e justificar o que você está sentindo com a dor, com o sofrimento. Mas você pode dar graças ao Senhor, mesmo em meio a todas essas situações. Mesmo ontem, sendo muito difícil aquele momento, no final da tarde, nós tínhamos um planejamento do dia, muitas coisas aconteceram. No final da tarde, eu cheguei em casa e eu dei um suspiro e senti minha alma leve. Por quê? Porque eu chorei muito, porque eu reconheci minhas fraquezas, as minhas debilidades, as minhas necessidades, e porque eu tive alguém que pôde me ouvir. E muitas vezes, se a gente não tem alguém físico, naquele momento nós temos o Senhor. Queridos, nós temos o Senhor, amém? Ele é a sua maior dependência, você depende dEle, você pode depender. Não que você não saiba decidir, mas quando você depende do Senhor, Ele está pronto a te ouvir. Então é Ele que você pode recorrer. Talvez a sua vida ainda continue como está durante muito tempo, mas em tudo dai graça. Em tudo dai graça, em graça. Terceira característica, a gratidão nos ensina a perceber os movimentos de Deus nas nossas vidas. Quando os 10 leprosos foram curados, apenas um voltou. E um que não era judeu. Ele voltou. Mas ele fez um movimento em direção a Deus. Assim como aquela mulher derramou o único recurso que ela tinha aos pés do Senhor. Ela fez um movimento. A gratidão gera em nós esse movimento. Esse movimento de nós sairmos do mesmo lugar para ir em direção a Ele. A derramar o que nós temos e o que nós não temos. Porque às vezes nós não temos nada. Nós só temos um choro, uma angústia, uma dor. Né? Mas é derramar isso diante dEle. Quando eu fui com o Tiago sexta-feira ver a Dona Maria, a única coisa que me veio foram todas as vezes que ela
cozinhava para a gente um peixinho, que ela fazia uma carne assada, o carinho, a dedicação, o servir dela. A gente foi lembrando de várias situações, né, Tiago? De que nós passamos com ela, nós presenciamos com ela. E foi isso. Não é olhar aquilo que está acontecendo naquele momento de dor, mas é ter esse movimento de agradecer pelo que ela foi. Porque através dela, seu filho se converteu, sua família conheceu a Cristo, os netos conhecem a Jesus, têm uma experiência viva com Cristo, por conta dela, da experiência dela, do exemplo dela. Assim como meu pai contou para a gente quinta-feira que a avó dele lia os textos bíblicos e aquilo trouxe. Ele não era convertido, não foi convertido pequeno, mas um dia ele conheceu Jesus e ele lembrou do que a avó fazia. Então são essas marcas. Quando você faz um movimento em direção a Cristo, Ele também se movimenta na sua direção. E quando você faz isso, você gera um legado. Essa mulher que derramou tudo aos pés do Senhor, ela é lembrada até hoje, pelo que ela fez, pelo exemplo. E nós podemos fazer isso. Quarta característica: a gratidão abre portas para a presença de Deus. Salmo 104 diz assim: entrem por suas portas com ações de graça. A gratidão é uma porta espiritual que nos leva não apenas a um estado emocional, mas ela nos leva dentro da presença do Senhor. Quem agradece, reconhece. E quem reconhece, se aproxima. Quando a gente reconhece, a gente se aproxima de Cristo. Quando a gente reconhece que a gente depende dEle em tudo, a gente se aproxima. Quando a gente reconhece, a gente se alinha. A gente não está mais distante, diminui a distância entre Deus e nós. Mas a gente precisa reconhecer. Quando eu reconheci para o Tiago que o que estava acontecendo, eu reconheci algo que precisa mudar. Mas eu me aproximei mais dele. Porque aquilo que era dor, angústia, a semana inteira, que me afastou dele, me gerou uma nova conexão com ele, quando eu pude colocar para ele as minhas fraquezas. Quando eu pude reconhecer algumas coisas. Então, quando a gente faz isso em direção a Deus, Ele também se aproxima de nós. Quando a gente vai com ações de graça, essas coisas se transformam. Amém? Quinta característica: a gratidão como uma oferta espiritual. Salmo 50, 23 diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Quem me oferece sacrifício de ações de graça, honra ao Senhor. Por isso que foi tão difícil para mim abrir, porque era um sacrifício. Mas esse sacrifício gerou mudanças. E muitas vezes nós temos dificuldade de compartilhar as nossas dores por conta disso, pelo julgamento. Mas todos nós temos situações para serem mudadas, amém? Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, certo? Já teríamos, né? E por isso nós estamos aqui, porque é aqui que a gente é curado, amém? Não é aqui só na terra, aqui na igreja, dentro da igreja. Quando você vem para a igreja, você vem para ser sarado. Aqui é lugar de enfermo e nós somos enfermos. E é por isso que nós estamos aqui, porque a gente precisa disso. Quando a gente sai daqui, a gente entra como se fosse no mundo paralelo, né?
tem milhões de coisas acontecendo, milhões de coisas acontecendo. Só que quando a gente entra aqui, é como se a gente se alinhasse. É por isso que é importante você estar aqui. É por isso que é importante você estar alinhado. É por isso que é importante você estar conectado, ligado ao corpo, um ao outro. Eu estou estudando neurociência. E aí a gente vê as conexões todas, daqui até aqui. Aqui conecta com tudo. E se aqui estiver ruim, aqui está ruim. Então, nós somos um ser em conexão. E quando a gente entra nesse lugar, aqui é uma conexão direta com o reino. Amém? A igreja é lugar de cura. A igreja é lugar de descanso. A igreja é lugar de encontro. Com todo mundo junto. Seu quarto é lugar de encontro com você e Deus. Aqui é lugar de conexão. Porque às vezes é aqui que Deus fala conosco. Quando a Laninha orou comigo no dia do meu aniversário, que foi orar como se fosse o meu aniversário, ela trouxe palavras que só eu e Tiago falamos no nosso quarto. Ela falou coisas que eu falei para o Tiago no nosso quarto. É ela? É Deus. Não é para você ter medo do que você vai falar com Deus no seu quarto, com alguém na sua casa, não é nada disso, né? Mas é porque Deus usa isso para nos fazer entender que Ele está em tudo, que Ele sabe tudo, que Ele tem poder de tudo. Amém? A sua alma está conectada ao Senhor. A sua vida está ligada nele. Mas se você não alimentar a sua alma, a sua vida, as ervas daninhas vão vir corroendo. As ervas daninhas são tudo desse mundo, que vai te enchendo. A gratidão será sempre um sacrifício para o Senhor, mas que gerará frutos na sua e na minha vida, amém? Sexta característica, a gratidão antes do milagre. Jesus sempre agradecia antes de um milagre. Era como se ele fizesse algo profético já. A gente tem 3 textos aqui que eu vou falar rapidamente. João 6:11 diz assim: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. João 14:41. João 11:41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Aqui é a história do amigo. Lucas 22:19. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos. A gratidão está alinhada à fé. Então, antes de ver o seu milagre, comece a agradecer por ele. Mesmo que você não veja nada, comece a agradecer. Amém, queridos? Sétima característica. A gratidão transforma dores em testemunho. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gratidão nos ajuda a enxergar propósito onde não havia como enxergar propósito. Nada nas mãos de Deus é desperdiçado. Nada. Diante do quadro da Dona Maria, a sensação que a gente tem
a gente conversou um pouco sobre isso, é como se algumas coisas na vida não valessem a pena. A gente guerreia guerras que não tem necessidade. Porque o que a gente vai levar daqui? Nada. Nada. O povo que deseja fama, holofotes, né? Não vai levar nada disso. Nem a roupa. Nada. Então, nós precisamos entender o que nós vamos levar. E que todas as coisas que sejam de dor, elas podem se transformar em um grande testemunho. Nesses momentos é onde a gente se depara com quem nós realmente somos, né? Nas lutas, nas dores. Oitava característica: a gratidão é vontade de Deus para todos os filhos. Não é para alguns, mas para todos. Porque assim nós vamos alinhar o nosso coração ao Senhor, entendendo que nós não somos órfãos, mas nós somos filhos. E todo filho tem direito a entrar na casa do Pai, a estar com o Pai, a estar se alimentando com o Pai. Né? Quando a gente está na nossa casa, nossas filhas não perguntam: posso deitar na sua cama? Posso chegar aqui? Posso pegar coisa na geladeira? É isso, é você ter relacionamento. Por isso que esse lugar é a casa de Deus. Porque aqui é onde você pode ter relacionamento com o Pai. É aqui que você pode aprender de Deus. Aqui você tem livre acesso, liberdade. Se você quiser vir à frente, quando estiver no meio do louvor, você pode vir, ajoelhar, declarar, dizer. Você está na casa de Deus, na sua casa, porque você é filho, filha. Amém? Amém, queridos? A gratidão nos reposiciona. Ela nos faz entrar na presença de Deus com o coração aberto. Ela suaviza aquilo que estava pesado. Ela devolve o coração aquilo que a dor tentou roubar. Clareza, esperança e direção. Ela transforma deserto em lugar de encontro, dor em testemunho e esperança em confiança. Mas, no entanto, a ingratidão escurece o nosso coração. Romanos 1:26 diz assim: porque, tendo-os conhecidos a Deus, não os glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscurece. A gratidão, no entanto, ilumina. Muitas vezes nosso coração está tão angustiado, tão doído, que nós não conseguimos perceber a gratidão. E às vezes a gente fica ingrato. E às vezes a gente se contamina, como o que aconteceu comigo foi um pouco assim, de se contaminar com as coisas daqui, os desejos daqui. E isso contamina e não nos deixa ser gratos. Mas o Senhor tem um convite todos os dias, porque a sua misericórdia se estende todos os dias até nós. Então Ele tem um convite todos os dias para que nós possamos voltar, recomeçar. Hoje eu tenho a oportunidade de começar uma nova semana, recomeçando, fazendo diferente, pensando diferente, agindo diferente, me conectando mais com o Senhor. Assim como eu, vocês também. Amém? A gratidão não muda mais como Deus é. Mas ela muda completamente como nós nos achegamos diante dEle. O que nós somos, quem nós somos diante dEle. Deus hoje nos convida a nos reposicionar, a repensar
e a relembrar de tudo que a gente já viveu. Você tem uma história com Deus. Cada um que está aqui tem uma história com Deus. E a sua história tem muitas marcas. Não é para você ficar no saudosismo, mas é para você lembrar de tudo que Ele já fez e que Ele continuará fazendo por você. É para que você possa se reconectar mesmo aquilo que te trouxe um dia a conhecer a Cristo, a estar com o Senhor. Talvez você esteja vivendo algo que não faça sentido naturalmente. Talvez existam perguntas sem resposta, dores que ainda não cicatrizaram, processos que ainda não terminaram. Mas a gratidão bíblica não nasce da resposta. Ela nasce da presença e da sua caminhada com o Senhor. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé. Queria que vocês fechassem os seus olhos e repetissem comigo uma oração, mas antes disso, 3 frases. Senhor, vamos repetir? Senhor, eu ainda não vejo tudo, mas eu vejo o Senhor. Eu ainda não entendo tudo, mas eu confio no teu caráter. Eu ainda estou no processo, mas eu sei que o Senhor está comigo nele. Senhor, reorganiza nossos olhos. Desconstrói todo lugar de ingratidão. Ensina-nos a lembrar da tua fidelidade, a perceber o teu cuidado, a confiar em ti, mesmo quando nada parece claro. Que a gratidão nos conduza para mais perto da tua presença. Que ela nos proteja da ansiedade, que ela gere contentamento, que ela abra o nosso coração para ver o Senhor em cada parte da caminhada. Que a gratidão seja mais que uma palavra, seja um estilo de vida, uma reflexão na fé e uma resposta em amor. Amém. Senhor, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas como igreja, cada um que está aqui, que pôde ouvir essa palavra, que nós possamos aprender a ser gratos em tudo, que nós possamos entender o poder da gratidão nos nossos corações, nós possamos lembrar do seu sacrifício, Jesus, na cruz por nós, e agradecer por aquela dor que o Senhor sentiu em nosso lugar. Obrigado por nos amar como filhos. Obrigado, Deus, por sacrificar o seu Filho por nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque todos os dias pode ser um recomeço diante da Tua presença. Que nós possamos ter o nosso coração alinhado. Que esse lugar seja um lugar de encontro, um lugar onde possamos nos derramar aos Teus pés, um lugar onde nós possamos colocar as nossas dores, os nossos fardos, Senhor Jesus, as nossas necessidades. Nós declaramos que a paz do Senhor seja sobre nós. Nós declaramos bênção e graça. Nós já Te agradecemos pelos milagres, Senhor. Nós já Te agradecemos, Senhor Jesus, pelo que o Senhor tem feito em nós, pelo que o Senhor tem modificado no nosso interior. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não consiga enxergar, mas nós Te agradecemos, Senhor. Gere em nossos corações novas conexões, Senhor. Faça com que lembramos, Senhor Jesus. Faça com que a gente se lembre daquilo que o Senhor já fez, mas gere novos milagres, Senhor. Novos processos, novas transformações.
arranque a nossa lente embaçada e leva-nos mais alto, mais fundo, mais profundo. Queremos estar mais profundo diante de Ti, da Tua presença, conhecendo mais o Teu caráter, tendo encontros reais com o Senhor, tendo um coração grato. Em nome de Jesus, Senhor, que nós como igreja possamos vivenciar isso e que os que estão de fora possam ver o nosso semblante novo. Deus, tira de nós todo fardo, arranque do nosso interior todo cansaço, toda angústia. Sabe, Deus, nós não dependemos desse mundo, nós dependemos de Ti. Nós não dependemos das circunstâncias desse mundo, das situações difíceis, mas nós dependemos do Senhor, porque é o Senhor que de Ti que vem tudo que nós necessitamos, a provisão, o amor, a graça para estarmos sendo ousados, é de Ti que vem tudo. Em nome de Jesus, que nós tenhamos consciência disso e que nós possamos ir a Ti, Senhor, com gratidão no nosso coração, todos os dias, em nome de Jesus, Senhor. Amém, queridos. Que o Senhor possa, essa semana, ministrar ainda mais o seu coração, com essa palavra, com tudo que nós declaramos e falamos aqui. Eu vou botar essas frases para vocês lá no grupo, tem devocional, então, que Deus possa estar mexendo, trabalhando ainda mais com vocês. Amém? Possa dar um abraço quem está do seu lado, se quem puder acender as luzes aí para a gente. Hein? Deus abençoe, em nome de Jesus, que vocês vão na paz de Cristo. Hein? Nós vamos fazer a reunião com os pais, mas as crianças ainda estão ensaiando, vamos deixá-las lá mais um pouquinho. Os pais que têm crianças na classinha. E no Kids 2, nós teremos uma reunião com a Zelina aqui, tá bom? Deus abençoe, gente.